Você já sentiu sair xixi sem querer? Será que isso pode acontecer no sexo? Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e vim trazer hoje uma questão, gente. Tem muitas mulheres que acabam perdendo xixi sem querer. Algumas mulheres se incomodam bastante com isso, é algo que até impacta a qualidade de vida. Outras mulheres são em situações muito específicas, quando tosse muito forte ou quando pula corda. Mas será que essa perda de xixi também pode acontecer no sexo? Primeira coisa, perder xixi não é normal. Se você perde xixi, investigue com o seu especialista, seja com o ginecologista, uroginecologista, porque existe alguma causa para isso. E antes de entender por que você perderia xixi, vamos entender como que é o funcionamento da bexiga. Essa é a nossa bexiga. Esses são os ureteres, que é por onde passa a urina do rim para chegar na bexiga. E aqui é a uretra. A gente sabe, para que você não perca xixi, que essa região, que é a parte da bexiga que tem um músculo que chama detrusor, o detrusor precisa estar relaxado. Então a bexiga relaxada para receber essa urina e ela funciona como um armazenamento de urina. Para o xixi não escapar, além dessa musculatura relaxada, a gente precisa dessa musculatura aqui da uretra contraída. Ou seja, o músculo de dentro da uretra contraído, fechando a uretra, e até a musculatura que fica em volta aqui, chamada assoalho pélvico, também com um certo tipo de tensão para não deixar essa urina escapar. A partir do momento que a bexiga já está muito cheia, ela avisa seu cérebro, tá na hora de fazer xixi, você vai lá no banheiro, dá um comando aqui para essa bexiga, ela começa a contração aqui, o relaxamento da uretra e com isso o xixi sai. Para entender um pouquinho melhor sobre isso, tem um vídeo que eu falo exclusivamente sobre esse funcionamento aqui mesmo no canal. Mas o que será que acontece com a nossa bexiga que ela perde urina sem querer? De duas uma, ou a gente não tem um bom fechamento da uretra, seja por falta da musculatura da uretra ou por fraqueza de outras musculaturas de assoalho pélvico ou até lesões dessa região, e aí com isso não fecha direito e perde urina. Ou existe uma contração exacerbada dessa região, então ao invés de ela ficar relaxadinha, contendo urina, existe uma contração aqui da bexiga, fazendo com que essa perda de urina aconteça. Sabendo disso, o que será que acontece com a nossa bexiga no ato sexual? Durante uma relação sexual, existe tanto uma estimulação na região externa quanto na região interna aqui na vagina, tá? Esse modelinho eu tô mostrando então aqui a uretra, bexiga, vagina, útero, ânus e intestino. Ao longo do ato sexual existe um estímulo, então nessa região vaginal, mas não na região da bexiga. Então, teoricamente, a gente estaria naquela fase de enchimento, que é a fase em que a uretra está contraída e a bexiga está relaxada. Termina o ato sexual, tem orgasmo e você continua com a uretra contraída e a bexiga relaxada. Se a sua bexiga estiver muito cheia antes da relação sexual, o que pode acontecer, e é normal, é que você sinta uma vontade de fazer xixi durante o sexo. Porque existe aqui, ó, o processo de vai e vem nessa região. Aqui existem alguns receptores na bexiga que vão sentir o estímulo. E se a bexiga estiver cheia, ela já vai avisando, opa, para com esse negócio aí, que senão eu vou perder xixi, tô com vontade de fazer xixi. Mas o que é normal também é o nosso cérebro falar, calma bexiga, fica aí, relaxa, que a gente tá tendo só prazer e daqui a pouco a gente faz xixi. Muito bem, isso a gente tá falando em situações normais. Agora, naquela mulher que já tinha perda urinária em outras situações, quando tosse, quando espirra, ou às vezes tem urgência, que tá louca pra fazer xixi, no ato sexual, esse comando do cérebro pra bexiga muitas vezes não funciona. Então, se a bexiga estiver confortavelmente cheia ali, pode ser que mesmo o cérebro falando fica calma aí, ela não fique calma e acabe expulsando um pouquinho de urina. E nessas situações, a gente tem dois tipos de possíveis perdas durante o ato sexual.
O primeiro tipo de perda é a perda urinária aos esforços. Então, para aquelas mulheres que fora do sexo, quando perde urina, quando tosse, quando espirra, quando faz algum exercício, durante o ato sexual, se ela fizer muito esforço durante o ato, na excitação, tá gostoso, pra cá, muda de posição, vai. A gente sabe que esse esforço às vezes é suficiente para que ela tenha perda urinária pelo esforço também. A segunda situação de perda urinária é chamada perda urinária por bexiga hiperativa, que é aquela que dá vontade de fazer xixi e às vezes não dá tempo de chegar no banheiro e acaba perdendo urina. Essa perda de urina no ato sexual, ela se dá principalmente no orgasmo. E em algumas mulheres, essa perda de urina pode se confundir até com uma ejaculação feminina. Durante o orgasmo, são liberados muitos hormônios, dopamina, ocitocina, prostaglandinas, e a gente sabe que eles são responsáveis por contrações musculares, seja contrações musculares até do próprio assoalho pélvico, mas também para as mulheres que têm bexiga hiperativa, pode ser um gatilho para contração da bexiga. E aí pensa, né, aquele orgasmo gostoso que você tá se deliciando e de repente sai aquela urina. Não é agradável, né? E aí, se você tá na dúvida se essa perda de urina no orgasmo, ela realmente foi uma perda de urina ou se é uma ejaculação, a melhor dica, por mais simples que seja, é cheirar. Urina tem um odor típico de urina e a gente sabe que o orgasmo feminino geralmente não tem cheiro de nada ou às vezes levemente um cheirinho de cândida. Eu tenho até um vídeo aqui, ó, no nosso canal que a gente fala exatamente sobre ejaculação feminina. Se você tem alguma dúvida, esse vídeo também é pra você. Então, se você tem algum tipo de perda de urina, tem algumas dicas aqui pra você. Se você já perde urina fora do sexo, seja quando tosse, quando espirra, por algum motivo, busque o médico, tá? Isso se chama incontinência urinária de esforço. Tem tratamento e trate para que você não passe por essa situação desagradável de perder urina no sexo. Se você também perde urina por bexiga hiperativa, então quando tem vontade louca de fazer xixi e às vezes não consegue chegar até o banheiro para conseguir fazer xixi, também trate com o médico, um uroginecologista consegue te ajudar. Isso também vai diminuir a chance de você ter uma perda de urina no orgasmo. Aliás, por falar em perda de urina, temos um spoiler aqui para vocês. Temos um canal novo só para uroginecologia. Chama YouCare. É um canal da Alira em que a gente traz todos os nossos profissionais e convidados trazendo informações sobre uroginecologia, sobre doenças de assoalho pélvico e como cuidar da sua saúde pélvica. Então eu já vou deixar o link aqui embaixo para você já se inscrever no canal do YouCare, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E voltando aqui para as nossas dicas, então eu já disse para vocês, se você perde urina em alguma outra situação, busque um uroginecologista, mas no ato sexual temos algumas outras dicas também. Primeiro, faça xixi antes do sexo, se for possível, porque às vezes tá lá no rally rola, tal, tá gostoso, não dá pra falar assim, ó, vamos parar por aqui, eu só vou fazer um xixi e já volto. Às vezes dá uma quebrada no clima, né? Então, tenta perceber, ó, eu acho que talvez vai rolar, vai lá, faz um xixizinho, volta como se nada aconteceu e tá tudo certo. A segunda dica, contrações de assoalho pélvico. Principalmente se você perde urina por esforço, a gente sabe que a contração do assoalho pélvico faz um fechamento da uretra e acaba diminuindo a chance de incontinência urinária. E a terceira dica é o xixi pós-sexo. Então fala, poxa doutora, mas já passou o sexo, eu não perdi urina, por que eu tenho que fazer xixi depois? Aí é uma outra história. É uma prevenção de infecções urinárias e isso fica para um próximo vídeo. E você, acha que já perdeu algumas gotinhas aí de xixi no sexo? Perde urina no seu dia a dia? O que você faz? Coloca aqui embaixo. E se você gostou do conteúdo, já encaminha para aquela pessoa que sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!